Olá, como estão os nossos estudantes de profecia, especialmente as profecias de Daniel que estamos fazendo nesse curso, Daniel e o Grande Conflito, hoje a parte 2 do capítulo 8, não é? Eu estou muito feliz com as participações que eu tenho recebido de pessoas que escrevem, comentam, fazem perguntas. Se você ainda não participou, se não comentou, olha, chegou a hora. Comente aí, faça suas perguntas, seu questionamento, vou ficar muito feliz. Diga de onde você está assistindo, né? Eu fico feliz quando vejo pessoas falando que estão assistindo de bem longe, né? Muito bom. Mas também os de perto, maravilha. Quantos amigos aqui próximos aonde eu estou morando no momento assistem também o canal Chegou a Hora e os vídeos que nós colocamos aqui. Tá bom? Então se inscreva, compartilhe. Isso faz com que o canal cresça e mais pessoas se inscrevam, mais pessoas venham assistir aqui as profecias de Daniel, as profecias de Apocalipse, o Grande Conflito. Chegou a hora, vamos impulsionar o canal, não é verdade? Bom, nós iniciamos o estudo do capítulo 8 de Daniel. E hoje nós vamos para a segunda parte. Mas a compreensão assim completa do livro de Daniel, vou dizer para vocês, vai estar no capítulo 9. São dois capítulos interligados. Anos de diferença. Eu digo, quando ele terminou o capítulo 8, demorou anos. Vou falar isso sobre esse tempo quando estivermos no capítulo 9. Mas a profecia de hoje trata de uma longa profecia de tempo. Profecia de tempo. Lembra que eu disse para vocês? Deus sempre está no controle do tempo e Ele se comunica conosco através do tempo. Então vamos dedicar agora um tempinho para orar e pedir a orientação dEle, não é? Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos porque nos deixaste as profecias de Daniel, que indicam o tempo em que estamos vivendo e nos mostram que o Senhor está no controle da história deste planeta. Nos dê sabedoria e entendimento através do Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos ao nosso estudo de hoje, Daniel 8, parte 2, uma longa profecia de tempo. Eu terminei ali antes da oração dizendo para vocês, olha, Deus criou o tempo, e é verdade. Ele criou o tempo e se comunica conosco, comunica com a humanidade através do tempo. Na verdade, o livro de Amós, capítulo 3, verso 7, diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, verso 7. Quando estudamos as profecias de Daniel e Apocalipse, elas nos ajudam a saber em que tempo estamos vivendo. Então a gente percebe ao estudar as profecias que 2024 está muito próximo da volta de Jesus, não é verdade? Nós temos estudado aqui as profecias de Daniel, a parte histórica, e agora já iniciamos a parte profética no capítulo 7 e estamos no capítulo 8, não é? Capítulo 8, a visão do carneiro e do bode, foi a primeira parte do capítulo 8. Aliás, o capítulo 8 e 9 é escrito em hebraico porque trata de uma mensagem especial para o povo judeu, né, para o povo hebreu, para o povo judeu. Então está na língua deles, trata do santuário, nós vamos ver isso também, né? E vamos relembrar um pouco do que estudamos a semana passada. Então Daniel 8, 3 e 4, só que eu não vou ler tudo, vou um resuminho, né? Daniel está assim na beira de um rio, quando de repente ele vê um carneiro. E esse carneiro tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro. E ele ficou sem saber o que significavam essas visões, mas um anjo veio, o anjo Gabriel, e foi explicando para ele. Por exemplo, o anjo disse que aquela visão estava mostrando o futuro para Daniel. Então ele estava agora no reino da Medopérsia, Babilônia já havia passado. E quando a gente compara as profecias que já estudamos, as profecias de Daniel 2, Daniel 7, a gente percebe que esse carneiro simbolizava a Medopérsia. Assim como na estátua era simbolizado pela prata, nos peitos e nos braços, e o urso, com a costela na boca, um lado maior no urso porque simbolizava a Pérsia, né?
que seria mais forte, a mesma coisa do lado do carneiro, um chifre maior do que o outro. Esse era o simbolismo, né? Quando a gente compara as profecias, a gente percebe que Deus está mostrando a Daniel a história, os reinos que viriam para frente dele. Hoje é passado, mas naquela época Deus estava mostrando o futuro e mostrando como ele tem controle da história, né? Na sequência, Daniel vê um bode voando. Já viu um bode voar? Diz assim: eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. Um bode com um chifre grande. Um chifre extraordinário assim na testa, né? E claro, o anjo deu a explicação, disse: olha, o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. E quando você vai na história, você percebe que esse primeiro rei foi Alexandre. E o fato do bode estar voando indica a rapidez com que o Império Grego foi tomando conta do mundo de então, né? Vencendo ali os persas, vencendo o Egito, vencendo aqueles reinos daquela época e rapidamente dominando sobre tudo, né? Quando você estuda a história de Alexandre, vê como ele entra em Babilônia e tudo mais. E o anjo já havia predito, inclusive, o nome do país, Grécia. Olha que coisa interessante. Esse nome não era comum naquela época, o nome era Macedônia. Mas o anjo antecipou o nome e agora começa a ter mais detalhes da história nessa profecia. Eu tenho dito que profecia é assim, você vai ampliando o conhecimento, como matemática, sabe? Então nós temos aí no nosso quadro a estátua, os animais Daniel 7 e os animais Daniel 8. Na verdade, é a mesma sequência de impérios, porque Daniel está vendo a história adiante dele, né? Começa agora na Medo-Pérsia, que Babilônia já havia passado. Mas vamos continuar, a gente estudou isso a semana passada. Em Daniel 8, verso 7, a gente vê que o bode ataca o carneiro, e fere o carneiro, e quebra os dois chifres, ou seja, venceu a Medo-Pérsia, né? E aí o que acontece? Diz que quando ele quebrou esse chifre, que era Alexandre, nasceu 4 chifres no lugar. Olha o que diz Daniel 8:8. Aquele grande chifre foi quebrado e no seu lugar subiram outros 4. Então, Alexandre morre e surge então 4 pessoas que vão dominar o império. E o anjo explica: o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. O Império Grego dividiu em 4. 4 generais de Alexandre começaram a dominar, não é? Esse é o período da história que é simbolizado pelo ventre da estátua em bronze, pelo leopardo com 4 cabeças. Por que 4 cabeças? Porque são as 4 divisões do Império Grego, né? Um pedaço ficou para Cassandro, outro pedaço ficou para Lisímaco, um outro pedaço ficou para Seleuco e o outro pedaço para Ptolomeu. E no caso do bode, os 4 chifres estão em paralelo com as 4 cabeças. As divisões que ocorreram dentro da Grécia. Veja como Deus vai explicando e mostrando o futuro a Daniel. E quando a gente coloca em nosso quadro, a gente percebe como tudo se encaixa. Mas aí aconteceu uma coisa, sabe? Aparece mais um chifre. E esse chifre vai crescendo, ele começa pequeno, mas vai crescendo muito. Olha o que diz Daniel 8, verso 9. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. Ou seja, aparece um outro reino. Pequeno a princípio. Lembra-se do chifre pequeno? E temos lá um chifre também, que derruba 3 chifres, né, naquele animal, esse chifre pequeno. Então, e aqui diz que esse chifre cresceu muito para o sul e para o oriente, para a terra formosa, ou seja, para Israel, para a terra de Daniel. E olha, nós temos aí mais 2 versos, o 23 e o 24, que diz assim: mas o fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores,
Se levantará um rei feroz de semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Bom, a gente sabe que na sequência que colocamos na nossa história aí, a gente vê, por exemplo, Daniel 7, Daniel 8, comparado neste gráfico, a gente vem vindo o leão, aí o urso e o carneiro, o leopardo e o bode, aí Roma tem 10 chifres, né? Bem na sequência. O anjo não fala que é Roma, mas automaticamente a gente percebe que esse chifre é Roma. Porque quando a gente lê, por exemplo, aquele texto que diz: fortalecerá o seu poder, destruirá maravilhosamente, prosperará, destruirá os poderosos e o povo santo, ou seja, destruir inclusive o povo de Israel, o povo de Deus, né? Então nós temos aí na sequência Roma pagã, o Império Romano, né? Que foi do ano 168 ao ano 476. São as pernas de ferro na estátua, é aquele animal terrível, espantoso, com 10 chifres, né? Que aparece em Daniel 7, e agora o próprio chifre que sai do bode e vai crescendo, né? Em diferentes lugares, inclusive na Terra Gloriosa. Mas também simboliza Roma papal, o chifre pequeno, porque quando você lê, também a gente percebe que Daniel fala que o chifre pequeno atacaria também o povo santo, não é verdade? E foi o que aconteceu. Então nós temos esse chifre agora simbolizando tanto o período de Roma pagã, como o período de Roma papal. Nós estudamos então, nós temos agora aí a nossa sequência completa, né? Nós temos ali os animais de cada momento, nós temos a cabeça de ouro, aqui comparando Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. A cabeça de ouro na estátua e o leão, simbolizando Babilônia. Quando Daniel recebe a visão agora de Daniel 2, 7 e 8, então agora nós temos os três, porque a Medo-Pérsia entra ali, então nós temos os braços e o peito de prata, o urso e o carneiro, é o período da Medo-Pérsia. Aí vem a Grécia, o ventre de bronze, o leopardo com 4 cabeças, e a Grécia em Daniel 8 tem 2 partes, né? O chifre inicial, que é Alexandre, e os 4 chifres, que é a divisão, como tem no leopardo também. A Grécia se dividiu em 4 partes. A gente vai ver mais isso quando estudarmos Daniel capítulo 11, porque em Daniel 11 amplia mais ainda a visão profética na história, né? E aí os países se dividem, é o caso dos pés da estátua e os 10 chifres. Em Daniel 8 não faz essa divisão, apenas coloca ali esse chifre, né, grande, que começa pequeno e vai crescendo. Então temos agora esse chifre em Daniel 8, que também representa a Roma papal, que aparece lá em Daniel 7 como chifre pequeno, né, que durou o período de 538 a 1798, quando o Papa praticamente dominava sobre os reis, e a partir dali inicia o tempo do fim, em 1798, e vai até a volta de Jesus. E nós estamos vivendo hoje, em 2024, nesse período, o período do tempo do fim, quando Daniel viu uns tronos, a impressão que dava é que estava havendo um julgamento. Nós vamos ver melhor isso ao estudarmos Daniel capítulo 9, né? Ellen White diz assim: ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, as profecias registradas por Daniel demandam nossa especial atenção, visto relacionarem-se com o próprio tempo em que estamos vivendo. Com elas, devem se ligar os ensinos do último livro das Escrituras do Novo Testamento. Então, quando a gente estuda Daniel, a gente liga também com o Apocalipse, porque ali continua a história também, e a gente vê a confirmação das profecias da Bíblia Sagrada, porque eu tenho dito aqui, né? Profecia é história escrita antecipadamente. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20, não desprezeis as profecias,
É muito importante. E Ellen White diz ainda, a luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias, ou seja, o tempo do fim, o tempo que estamos vivendo. As visões que ele viu às margens do Ulai e do Hiddekel, os grandes rios de Sinear, estão agora em processo de cumprimento e logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. Ou seja, começou o seu cumprimento ali, mas as coisas vêm cumprindo. E vamos ver um pouquinho mais da profecia de Daniel, capítulo 8. Nós vamos encerrar o capítulo 8 hoje, né? Então vamos ler. Daniel 8, versos 13 e 14. Diz assim: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quanto durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. É esse período que nós chamamos de uma longa profecia de tempo. 2.300 tardes e manhãs. E nós vamos estudar isso em Daniel 8 e vamos estudar isso em Daniel capítulo 9, certo? Então vamos ver um pouco do significado disso. Daniel capítulo 8, versos 15 a 17, continuamos lendo. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado. E eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque essa visão acontecerá no fim do tempo. Olhe que interessante, o anjo Gabriel, o anjo que assiste a Jesus no céu, ele vem para dizer a Daniel o significado da visão. E aí ele diz: olha, essa visão acontecerá no fim do tempo. E ele diz mais, no verso 19, e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Ou seja, o anjo diz a Daniel que existe um tempo determinado para o fim. Há um plano da salvação, e dentro deste plano da salvação, Deus já determinou o dia da sua vinda, o fim de todas as coisas. Existe uma marca final, né? Eu não sei o dia e a hora, mas as profecias indicam a proximidade da volta de Jesus. Aí o verso 20 diz, que nós já lemos inclusive: aquele carneiro são os reis da Média e da Pérsia. Aí o 21 fala do bode. O bode peludo é o rei da Grécia e o grande chifre é o primeiro rei. Aí o verso 22 fala da questão dos 4 reinos. Diz assim: o terceiro quebrado levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão. Aí fala do próximo reino, de Roma. Verso 23, mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. O verso 24, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança, se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Olha que coisa interessante. Aqui fala dos 2 períodos, mas muitas dessas coisas se cumprem no período de Roma papal. Percebe? O chifre pequeno, mudando tempos e as leis, em Daniel 7, aqui diz: fará prosperar o engano, né? Se engrandecerá, né? E ele vai destruir a muitos que vivem em segurança, ou seja, aqueles povo fiel que tiveram que fugir para as montanhas e foram perseguidos como hereges, né? Tem muito disso, desse assunto, na série Grande Conflito que estamos gravando, né? Se levantará contra o príncipe dos príncipes, porque passa a dizer que ele está no lugar de Deus. Nós lemos aqui vários
textos da prompta biblioteca, né? É impressionante. Bom, até aí nós praticamente já vimos dentro do capítulo 8, mas e os 2.300 ou as 2.300 tardes e manhãs? Né? Daniel estava preocupado com isso, mas o anjo vai falar sobre isso no verso 26. O anjo diz assim: e a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Olha que coisa! Então ele está dizendo que essa profecia longa de tempo estava distante de Daniel. Daniel teve essa visão lá no 5º século, né? Antes de Cristo. Então a visão era lá para frente. E Daniel ficou preocupado com isso. Diz ele: e eu, Daniel, enfraqueci, e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me, tratei do negócio do rei, espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Que coisa, né? O anjo explicou quase tudo, mas quando chegou nessa parte aí, do verso 13, verso 14, ele não explicou. Só disse que isso ia acontecer lá para frente. Muito para frente. Vejam só. Verso 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava, ou seja, conversa de anjo, né? Até quando durará a visão do sacrifício contínuo? Está falando de santuário aqui, sacrifício. E da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Aí o anjo fala: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Vocês se lembram quando estudamos os 1.260 dias de Daniel capítulo 7, tempo sem metade de um tempo, né? E também no Apocalipse, nós vimos que um dia equivale a um ano. Também quando estudamos ali Nabucodonosor, no capítulo 4, Deus diz para ele: ó, você vai comer capim 7 tempos, ou seja, 7 anos, né? E foi o que aconteceu. Então, Daniel compreendeu que esses 2.300 ou 2.300 tardes e manhãs significavam 2.300 dias e, por conseguinte, 2.300 anos proféticos. Então, ele ouviu assim até 2.300 tardes e manhãs, ou seja, até 2.300 anos, e o santuário será purificado. O que será que isso significava? Nós temos então esse período de tempo aqui, que está dentro da nossa linha do tempo, começando em algum momento e terminando em algum momento, possivelmente próximo à volta de Jesus, porque está ligado, está conectado com o tempo do fim. Daniel ficou doente porque ele imaginou, puxa vida, ele imaginou o santuário aqui da terra, aquele lá de Jerusalém que tinha sido destruído, né? Falou: puxa, mas parece que Jeremias tinha falado que era 70 anos e a gente voltaria para lá, para Jerusalém, e agora vem esse anjo me dar esse tempo enorme, 2.300 anos, né? Aí ele ficou doente, ele falou: não é possível, é muito tempo. Mas a resposta está no capítulo 9. O que é esses 2.300 anos? O que significa? Qual a importância dele para os nossos dias? Nós vamos ver isso no capítulo 9. Agora, não se preocupe, é possível entender. Ellen White diz assim: os que se colocam sob a direção de Deus, para ser por ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que ele ordenou. E Daniel capítulo 12 diz assim: os sábios entenderão. Os ímpios não sabem nada, mas os sábios entenderão, né? Tudo que foi mostrado na visão, o anjo explicou. Mas há uma explicação também para esses 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs. E na próxima semana a gente vai voltar com o capítulo 9 de Daniel. E a explicação do anjo Gabriel sobre esse período de tempo. Deus mostrando a Daniel o futuro. Veremos que existem partes dessa profecia que ainda estão se cumprindo em nossos dias. E aí vamos perceber na nossa linha do tempo, mais uma vez,
que estamos vivendo muito próximo da volta de Jesus. Ao analisarmos até agora a nossa linha do tempo, como você está vendo aí, a gente já percebe que estamos vivendo no tempo do fim. O tempo da volta de Jesus. Por isso que eu digo, chegou a hora. Maranata, é momento de alegria. Né? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós, por suas revelações? Ore comigo. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Eu te agradeço, Senhor, pelo dom de profecia que mostra o tempo em que estamos vivendo. Percebemos que estamos vivendo no fim do tempo do fim. Senhor, em Tua misericórdia e graça, nos leve para morar contigo no dia da Tua vinda. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Hoje foi um pouco mais curto, né? Porque a gente apenas encerrou aqui o capítulo 8, mas se prepare para o próximo estudo. Daniel, capítulo 9, nós temos um período de tempo menor e um período de tempo grande. Um período dentro de um outro período. Um período para os judeus e um período para todos nós, né? Um período de graça para nós. Vocês vão ver alguma coisa aí impressionante. Eu fico entusiasmado quando eu estudo o livro de Daniel. Daniel e Apocalipse, as profecias que mostram o tempo em que nós estamos vivendo. Você gostou? Então, dê o seu like aí, isso ajuda muito ao canal indicar para outras pessoas. Ative aí esse sininho das notificações. E se você não é inscrito no canal, o que você está esperando? Se inscreva no canal, chegou a hora, e assista a outros vídeos que temos aqui, tá bom? Quero aumentar o número de alunos, então compartilhe. E se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários e eu vou tentar responder as suas dúvidas e os seus comentários, tá bem? Que Deus abençoe vocês. Não se esqueça, chegou a hora da volta de Jesus. Maranata, o Senhor logo vem.